Bom, nós já estamos gravando Tá mais bem. uma vez. Amade, muitíssimo obrigado, então, por aceitar aqui o nosso convite, conversar um pouco aqui com os ouvintes do Conexão com a África. Bom, hoje o nosso assunto nós vamos falar a respeito das eleições em África, né? Nas eleições nos países africanos, né? Neste ano, grandes democracias do mundo vão ter eleições. Em novembro, os Estados Unidos vão ter eleições para decidir quem será o futuro presidente dos norte-americanos. Aqui no Brasil também nós vamos ter eleições em novembro. A gente vai decidir quem vai governar as nossas cidades. Enfim, né, em outros lugares aí, em grandes democracias, a gente vê que esse ano ocorrerão eleições, né? Mas e em África, né? Em África também esse ano é um ano de Uhum. muitas eleições, né? E hoje eu chamei aqui o Amad para a gente conversar exatamente a respeito das eleições que vão ocorrer em África. Mas antes de a gente começar aqui o nosso encontro de hoje, eu gostaria, Amad, por favor, que você pudesse apresentar aqui para os nossos ouvintes. Saudações. Aqui é Amadi Anza, licenciado em Ciência Política pela Universidade Eduardo Mondlane. Ótimo. Penso. Bom, Eduardo, nossa, eu já ia te chamar de Eduardo. Amad, olha só, eu fiz uma breve pesquisa aqui a respeito das eleições nos países africanos que estão por vir, né? E eu verifiquei que Costa do Marfim vai ter eleição daqui a pouco, 31 de outubro. A Tanzânia vai ter também. Aliás, a Tanzânia tinha eleições marcadas para 4 de outubro. Burkina Faso vão ter eleições em novembro. Namíbia também vai ter eleições ainda este ano. E o Níger ainda está confirmado para ocorrer eleições lá, né? E lembrando que essas eleições africanas são ou eleições gerais, ou seja, aquelas para eleger os presidentes, né, os cargos mais altos da República, como também para eleger os governantes locais, né? Este ano estavam marcadas, né? E agora eu estou falando de eleições que já passaram, né? Nós tivemos em janeiro eleições legislativas nas Ilhas Comoros, depois nós tivemos em Camarões, em fevereiro, tivemos na Guiné-Conakry, também em fevereiro, e tivemos no Chad, né? Também tivemos em fevereiro no Togo, no Sudão, enfim. Esse ano, então, foi um ano bastante movimentado aí para a política dos Africano. países africanos, né? E é bom lembrar que em 2019 nós tivemos eleições também aí em Moçambique, né? Inclusive foi uma eleição que corroborou para que a Frelimo, né, que é o partido que administra o país desde a independência lá entre as décadas de 60 e 70, né? O partido que continuou no poder, né, sendo respaldado aí pela população em eleições que ocorreram ano passado, né? Bom, pois muito bem, né? Dado esse contexto, então, sobre as eleições que já ocorreram, que estão por vir nos países africanos, né? Eu gostaria aqui de compartilhar com você, Amad, e com os nossos espectadores, um gráficozinho que foi elaborado, na verdade não é um gráfico, é um gráfico, que foi elaborado por um instituto de pesquisa de uma universidade alemã, e essa pesquisa chama DEMAX. Ela mede a qualidade da democracia de todos os países do mundo. Eu vou compartilhar essa imagem para a gente ter uma dimensão de como está a democracia do continente africano neste momento, segundo este estudo. Este estudo, só para ficar Tá claro, bem. ele avalia 200 itens, né? 200 itens que concernem sobre a liberdade dos cidadãos em cada um dos países. Então, quanto mais os países atingirem essa lista de
de itens, né, conforme, de acordo numa escala, né, de 0 a 200, né, conforme os países for atingindo mais pontos, resultado, isso significa que o país é mais democrático. Bom, eu vou compartilhar, então, aqui com a gente. Bom, eu gostaria de saber se você vê aqui a minha tela. Consigo ver, consigo Ah, ver. sim, ótimo. Bom, então esse aqui é um gráfico a respeito das democracias no mundo, né? Os países que estão mais em verde, que estão mais verdeados, quer dizer que a qualidade da democracia é maior, ou seja, a democracia é mais operante. Então, nós vemos, por exemplo, que o caso aqui do Brasil, do México, da Argentina, nós estamos num verde, mas não muito escuro, o que quer dizer que nós Muito somos claro. um país democrático, mas nem tanto, né? Nossa democracia ainda é muito falha. Em compensação, Estados Unidos, os países europeus, os países, né, da Escandinávia europeia, O como a país, Alemanha, a Austrália, são países, e o Uruguai, aqui na América do Sul, pertinho aqui do Brasil, são países com democracias operantes de acordo com esse estudo. No entanto, vamos agora enfocar aqui no continente africano. Nós estamos vendo aqui que a cor verde, ela, na verdade, ela está em é muito raridade. rara. Exatamente. Exatamente. É, O que predomina aqui em África são as cores laranjas e vermelho. Quanto mais próximo da cor vermelho, significa que menos democrático é o país. É o caso aqui, então, portanto, da maioria dos países africano. africanos. Exatamente. Bom, falei demais, né? Agora eu vou passar a palavra, então, aqui para o nosso convidado. Mas por que eu quis dar todo esse contexto, né? Eu quis dar todo esse contexto para justamente chegar na pergunta que eu vou lhe fazer agora, o Amad. Diante, né, disso tudo que nós vimos a respeito da qualidade das democracias aí nos países africanos, né, qual que é o clima em que ocorre as eleições nos países africanos? Porque as eleições é o pilar de qualquer democracia, né? E Democracia. como a gente viu, as democracias africanas não estão operando com uma qualidade desejável. Então, como é que qual que é o clima em que ocorre as eleições de modo geral, claro, nos países africanos? Primeiro vamos iniciar, né? Vamos voltar um pouco ao tempo, pelo processo de democratização dos próprios países africanos. Muitos países africanos democratizaram-se há 25, 26 anos, na terceira vaga de democratização. E, por via disso, as democracias não estão suficientemente maduras para encarar pleitos eleitorais como se fosse algo normal. Vou dar um exemplo concreto. Estados Unidos da América, chega 3 ou 4 de novembro, em 4 ou 4 anos, há eleições sem nenhum sobressalto. Mas no contexto africano é um pouco diferente. Vou dar o exemplo da Tanzânia. Como bem disseste, era suposto termos eleições a 4 de outubro, mas foi adiado. E o contexto político não é nada favorável. Há relatos de agressões contra a oposição e também a imprensa internacional tem sido limitada a expor essas coisas. E bem sabemos que em qualquer democracia o papel da imprensa é essencial. Então, isso é uma mancha de que os processos eleitorais em África têm sempre sido manchados por esse tipo de casos, por agressão à oposição e líderes que não querem ser do poder. Também vou chamar o caso do Guiné-Conakry, onde o presidente organizou um referendo de modo a concorrer pela uma terceira vez, e isso está a gerar tumultos. Então, as eleições em África sempre têm sido tumultuosas. Dificilmente ou raramente eleições presidenciais em África ocorrem sem tumultos, sem sobressalto, num clima de paz. Isto como podemos dizer, é uma marca do contexto eleitoral em África.
não só de agressões, não só de violência política. Se for a ver mesmo no próprio contexto eleitoral desde as eleições, sempre há tumultos, porque depois da sessão dos resultados eleitorais, também temos visto tumultos também, porque a oposição alega que o partido no poder roubou ou desviou votos e tal e tal. Então, de uma forma genérica ou de uma forma geral, as eleições em África têm sido marcadas por esse tipo de problema. Isso também tem a ver com o tipo de democratização que ocorreu no continente. Se formos a notar, os países que tiveram num período ditatorial são os mesmos partidos que estão a governar esses mesmos países. Então, a forma de atuação desses partidos não mudou. Só mudou o nome de regime autoritário para democrático, mas com os mesmos partidos e praticamente com as mesmas formas de opressão e de governação. Então, não houve uma mudança do status quo, não houve uma mudança da elite partidária dos países africanos, não mudou, continuou a mesma. Então, de certa maneira, que as mesmas práticas autoritárias continuam hoje em dia, mas camufladas por democracias. A democracia vai camuflar esse tipo de práticas. Por exemplo, como bem disse, na Tanzânia, o presidente tem perseguido os partidos da oposição, tem perseguido a imprensa, tem agredido esse tipo de atores políticos, algo que sempre aconteceu no período autoritário. Então, em África temos visto que há um palco desse tipo de situações. Sim, é mais ou menos isso. Eu acho interessante esse contexto que você nos deu, né? E como a gente bem verificou no gráfico, né? A maioria dos países africanos, né? Não vive sobre uma democracia plena, né? Então, é bom nós acentuarmos isso, né? Para a gente ter uma dimensão do clima que ocorre, do clima em que ocorre, né? As eleições aí em África, né? Agora, eu gostaria só de ressaltar algo, Amad, não só para você, mas como também aqui para os nossos espectadores, que assim, apenas com esse encontro aqui, nós não vamos abarcar todas as questões que envolvem as eleições africanas. Afinal de contas, a África é um país riquíssimo, com países com culturas distintas, né? Então não tem como, infelizmente, a gente detalhar eleições por eleições, né? País. Isso aí dá uma série de vídeos, não é verdade, Amad? Sim, sim. Bom, agora, Amad, e como é que foram as últimas eleições? Você chegou até a citar um pouco, mas agora eu queria que a gente falasse disso de uma maneira específica. Como é que foram as últimas eleições em África? Houve muito tumulto? Foram eleições canceladas? Enfim, você poderia dar exemplos, né, aqui para gente? Como bem sabes, era suposto ocorrerem 20 eleições este ano, mas algumas delas foram canceladas devido à pandemia do novo coronavírus. Mas, em concreto, como não podemos abarcar todos os países, vou dar exemplo do Mali, onde as eleições foram canceladas, questões da fraude. Não só posso dar exemplo também das próprias eleições aqui no meu país, não foi em 2020, mas foi há menos de um ano, né? Outubro de 2019, foram eleições, como todas elas são. O partido no poder ganhou e a oposição reclamou dos resultados eleitorais. Reclamou de questão das urnas, de votos não contados, essas todas as questões. Então, há uma questão primordial na democracia que muitos ignoram. Para que um governo também seja democrático, é necessário que a oposição aceite os resultados eleitorais. A oposição aqui em Moçambique não aceita os resultados eleitorais, reclamou, manifestou, mas há um dado interessante, e todos os observadores, tanto europeus, latinos, validaram essas eleições, disseram que elas foram limpas, justas e transparentes. Eu, particularmente, participei no próprio processo eleitoral, estava lá, como membro da sociedade civil, e, de certa maneira, não houve tantos sobressaltos, mas parece algo recorrente a oposição reclamar dos resultados eleitorais. A oposição nunca aceita esses resultados. Sempre diz que houve fraude. Muitas das vezes não consegue provar. Então, sem provas, não é isso. Se os próprios observadores de vários cantos do mundo, vários países, não viram estas fraudes. É caso, por favor, entre parênteses.
Será que as eleições aqui em África sempre vão estar envolto de tumultos, desse tipo de sobressaltos? Porque se formos anotar todos os processos eleitorais em todos os países africanos este ano também, tirando a ilha do Comores, que é uma das democracias mais bem resolvidas no continente africano, não só por evento gráfico, também outros estudos que o Comores tem uma das melhores democracias, tirando a ilha do Comores, os restantes países africanos, os processos eleitorais sempre foram envoltos à violência. Não só por questão da parte do poder oposição, mas também questões étnicas também entram nesse jogo eleitoral. Porque se o teu partido é de uma etnia, o meu é de outra etnia. Se o teu partido ganha, por mais que eu não comprove que houve fraude, sempre irei reclamar porque quero ver alguém da minha etnia a governar. E isso também é uma mancha para a política africana, questões étnicas. Então, isso parece a política africana está condenada a esse tipo de situações. Sempre que há eleições que vão eleger um novo presidente, sempre teremos esse tipo de situações, sempre teremos tumultos, sempre temos a oposição a reclamar, eleições adiadas, por exemplo, na Guiné, se não me entrar a memória, foi um de raros países que conseguiu adiar eleições, algo que jamais foi visto no continente africano. Então, é mais ou menos isso, a radiografia das eleições em África é mais ou menos essas. Eleições marcadas por tumultos, por sobressaltos, por suspeitas de fraudes. Então, parece que estamos condenados a ver nesse contexto. E também, como eu disse, a primeira vez são da Guiné-Conakry, onde o presidente quis dar um terceiro mandato. Isso é uma mostra de que os dirigentes africanos não estão satisfeitos com 2 mandatos, sempre querem dar um terceiro mandato. Por quê? Querem manter-se muito tempo no poder, não querem governar o povo, eles têm os seus próprios intentos pessoais de enriquecimento através da política. Isso também vem criar outros tumultos, porque a população dificilmente vai estar isso. Então, é mais ou menos isso a radiografia das eleições aqui no continente africano. Amade, pegando um gancho nisso que você nos disse aqui, né, muito interessante, né, que as eleições nos países africanos tem muito a questão das etnias, né, isso diverge ainda mais a questão, né, só para deixar claro aqui para o nosso espectador, né, quando os países europeus colonizou o continente africano, né, eles dividiram em países, né? E essa divisão acabou também unindo etnias que antes da colonização eram inimigas, adversários, e acabou deixando-as dentro do mesmo território, que gera um grande conflito ainda até hoje, né? Então, isso com certeza impacta nas eleições. Agora, Amade, de modo geral, o cidadão africano, o eleitor africano, na sua avaliação, ele está disposto a votar e ele confia no voto dele? Deixa eu poder repetir a questão, houve umas falhas. Ah, sim, claro, houve realmente umas falhas. O que eu perguntei foi o seguinte: o cidadão africano, né, o eleitor africano, de modo geral, ele está disposto a votar e ele confia no voto que ele dá, ou seja, ele confia no sentido de que aquele voto que ele está dando ali, ele sabe que aquilo pode ter uma chance muito grande de mudar a vida dele ou não. Se ele confiar no voto, aqui há uma questão interessante em África. Desde que os países se democratizaram, tirando a Zâmbia e alguns países, não estou em mente, mas 90% dos países que se democratizaram na terceira vaga, da África subsaariana, os vencedores das eleições têm sido quase os mesmos partidos, ou candidatos dos mesmos partidos. Então, a questão de confiar no seu voto, para mim é meio paradoxal, porque o eleitor africano, vou falar de Moçambique e Angola, concretamente, onde, desde a democratização, tem sido os mesmos partidos a governar. O eleitor vota, já sabe quem vai ganhar. Isso é uma questão muito interessante.
apesar da democracia ser um jogo de incerteza, mas em África virou um jogo de certeza. O eleitor sabe quem vai ganhar, então o valor do voto do eleitor torna-se muito baixo. Porque se eu voto, por exemplo, voto, por exemplo, num partido de oposição, eu tenho que ter esperança de que esse partido pode ganhar e pode mudar algo, mas isso não acontece. Eu, me votando na oposição, sei que quem vai ganhar é o partido no poder e que as coisas sempre continuarão a ser as mesmas. Então, o eleitor africano, de certa maneira, o voto do eleitor africano perdeu muito peso, porque o eleitor vota, enfim, irei votar, mais uma vez, mas não tem a esperança de que algo vai mudar, porque sabe que as coisas têm sido sempre as mesmas. Então, não sei se estou respondendo a questão, então, quer dizer, o eleitor, o eleitor africano perdeu a confiança no seu voto. A questão eleitoral em África é mais uma questão rotineira, uma questão democrática, mas não tem aquele peso de querer votar para mudar algo, não, porque as coisas continuam sendo as mesmas, porque ainda sempre são os mesmos. Se é através de fraude, não sei especificar, não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. Não sei se te responder a questão ou não sei se fugir. Agora, Amad, e de modo geral, como é que têm sido as principais plataformas políticas vencedoras nas últimas eleições? Por exemplo, tem sido mais os partidos mais à esquerda, mais à direita que tem ganhado, mas aí entra um componente, né? Como você mesmo falou, né? Em muitos países, geralmente, o mesmo partido que estava desde quando o país ainda não era uma democracia, né? Esses partidos continuam, né? Mas que plataforma esses partidos majoritários em África têm? São partidos mais de esquerda, mais de direita, enfim, ou não tem uma posição política clara? Essa questão é muito interessante, porque muitos países africanos, depois das independências, eram de esquerda. Eram, como é que chama? Aliás, desculpa, eram de esquerda, socialistas, não sei se sou eu. Sim. Muitos países eram de esquerda, então. Muitos deles passaram passaram por uma crise financeira, tiveram que recorrer às instituições financeiras e mudaram, viraram de direita. Muitos desses países tornaram-se países de direita. Não são esses países que governam hoje, são políticas de países de direita. E hoje em dia, muitos desses partidos perderam sua essência. Ora são de direita, ora são de esquerda. Então, a ideologia desses partidos perdeu consoante o tempo. Foram perdendo durante o tempo. Outros dizem ser meia esquerda, meia direita, mas as próprias políticas contradizem as suas ideologias. Então, muitos partidos dizem que são socialistas, mas como é que um partido socialista vão depredar recursos estatais, vão, de certa maneira, escravizar os próprios cidadãos? Então, essa a ideologia desses partidos africanos é muito fraca. Eles não seguem as suas próprias ideologias. Então, dizer que um partido é de direita é de esquerda hoje em dia, para mim é muito paradoxal, porque esses partidos não têm uma identidade, não tem uma identidade definida. São partidos meramente capitalistas, então é mais por aí. Então, respondendo à questão, essa questão de vai ser de direita ou de esquerda, para mim, aqui, no nosso contexto africano, é paradoxal, porque muitos partidos perderam a sua identidade consoante o tempo. Antes, eles eram todos de esquerda, tinham dirigências bem definidas, mas nos dias de hoje estão, de certa maneira, perdidos nessa questão ideológica. E só para contextualizar, né, isso que você falou é muito interessante, porque aconteceu o seguinte, né, a partir do início da década de 1980, né, o que muitos autores chamam aí, né, de a emergência do neoliberalismo, né, passou a vigir, né, sobre o mundo, né, o modelo neoliberal de economia, né, passou a vigir, né, e foi justamente numa época em que também o mundo começou a dar uns abalos no âmbito econômico, né, e esses abalos, e aí onde que se encontram os países africanos nesse abalo econômico, né, quando os países africanos, e por favor, Tamad, me corrija se eu estiver errado, quando os países africanos
eles decretaram a sua independência ali na década de 60, 70, eles entraram em grandes dívidas públicas, né? E para sanar essas dívidas públicas, ou até mesmo para investir na infraestrutura do país, que quando eram colonizados não era uma infraestrutura muito potente, eles começaram a contrair empréstimos vultuosos no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial, sobretudo, nessas duas instituições. Exatamente, nessas duas instituições mundiais, né? E aí acontece o seguinte, né? Que essas instituições mundiais, aqui no Brasil, a gente já teve. Elas já foram as nossas parceiras no passado, e de certo modo ainda são. Elas realmente emprestam dinheiro, né? Nesse ponto, elas são muito boazinhas, né? Mas. Exatamente. Tem as contrapartidas, e a gente sabe que as contrapartidas muitas vezes são questionáveis, no mínimo, né? Então, enfim, então foi isso que aconteceu. E acaba que até mesmo aqueles partidos de esquerda, e isso, gente, não é só em África, isso também é no mundo, eu acho. Acaba que os partidos que se dizem de esquerda acabam indo para a direita para atender os interesses dessas instituições financeiras mundiais, né? Enfim. Desculpa te Foi o caso, Marcelo. por exemplo, aqui do Brasil. Marcelo, quero te contar algo interessante sobre o nosso país, por exemplo. Por favor. Moçambique era de esquerda, né? E Moçambique estava num bloco com a Rússia e Vietnã, que eram partidos socialistas nessa altura, a Frelimo, nesse caso. E tinha uma questão tinha um comitê de ajuda mútua, CAM. Moçambique, nessa altura, passava por uma crise, até teve questões de fome. Na década de 80, Moçambique passou muita fome, uma das piores crises. Então, o presidente da Frelimo, Samora Machel, pediu ajuda ao CAM, a comunidade de ajuda mútua, né? A Rússia, a Vietnã, os países negaram. Disseram, não vamos ajudar. Isso é uma ajuda mútua. Se nós ajudarmos a vocês, o que vocês vão nos dar em troca? Nada. Foi isso que catapultou a ida de Moçambique a pedir ajuda aos Banco Mundial, FMI. Então, foi por causa dessa questão do CAM ter recusado ajuda a Moçambique. Então, Moçambique aderiu a essas instituições por questões de necessidade extrema, porque era a última esperança de salvar o país. Então, mais ou menos isso foi isso que fez Moçambique engrenar nessas instituições de Bretton Woods. Então, era só isso. E é interessante isso porque nós aqui na América Latina, a gente também teve um exemplo bastante recente disso, né? A Argentina pegou um empréstimo, se não me falha a memória, de 50 milhões de reais de dólares, com o FMI. Então, assim, esses empréstimos ainda são bastante recorrentes nessas instituições aí, né? Agora, Amad, vamos falar agora um pouco da representação. Você sente que, de fato, os cidadãos africanos são bem representados pelos mandatários que estão no poder, apesar de a maioria desses mandatários estarem em partidos que estão há anos e anos e anos, décadas e décadas no poder? Você sente que o cidadão é representado? Eu discordo muito. Aliás, não são bem representados. Mesmo aí no Brasil também, né, como é que é em África, né? Todos os representantes perseguem seus objetivos particulares, pessoais. Como dizia bem um grande pensador, escritor italiano, Giovanni Sartori, quando dissertava sobre representação, disse algo muito bem interessante. Não, Sartori não, desculpa, mas há um escritor, também a fugir o nome, que os mandatários, aqueles que nós elegemos para o parlamento, aí no Brasil é o Senado, né? Que esse que nós elegemos persegue seus fins pessoais, criam política para serem reeleitos. Mesma coisa aqui. E aqui é um pouco pior. Dificilmente criam políticas, mas são sempre eleitos, temos tantos representantes e o nosso parlamento tem sido uma casa de troca de acusações
e dificilmente é uma discussão de políticas, uma discussão de coisas que afetam o povo. Isso é algo muito bem vincado. Por exemplo, neste ano nós tivemos questão do coronavírus, aprovou-se um orçamento que olhou pouco as necessidades sanitárias do país. Pouco dinheiro foi investido na saúde, algo paradoxal, como um país que enfrenta uma pandemia de como deveriam investir. Então, é algo, nossa Moçambique também, como visto também no Brasil, aliás, nossa Moçambique em África, também no Brasil, dois países da América Latina, onde os representantes perseguem seus fins pessoais, não representam o povo como deve ser. Então, isso algo muito recorrente, algo muito que nós temos visto nesses dias. Algo, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, um exemplo diferente, por exemplo, no Reino Unido, os partidos, ou mais concretamente na Inglaterra, os partidos, independentemente de quais sejam, sempre perseguem os fins dos cidadãos. Aqui, em Moçambique, ou aqui em África no geral, não. Os partidos perseguem seus fins pessoais. E não se discute assuntos relevantes na agenda política. Discute-se assuntos mesquinhos que não têm nenhuma relevância para o eleitor que paga imposto, o eleitor que elegeu, o eleitor que acordou de manhã para votar no seu partido. Então, resumindo, no cômputo geral, o cidadão africano não é muito bem representado nos parlamentos ou em demais ações governativas, porque nossos governantes perseguem os seus fins pessoais, mais ou menos isso. Amade, aqui na América, e aí eu estou falando agora não apenas da América Latina, mas como também da América do Norte, né, pegando Estados Unidos e Canadá, a gente tem uma série de estudiosos que vêm discutindo aliás, que chegaram a uma conclusão de que essa falta de representatividade ela tem ocasionado numa crise da democracia representativa. E que essa crise da democracia, consequentemente, ela tem suscitado em muitos cidadãos como é que eu posso te dizer? Uma falta de confiança no poder político. E com isso, essa falta de confiança no poder político tem levado a um surgimento da extrema-direita visto apenas lá no fascismo e no nazismo italiano. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos partidos políticos que, inclusive, pelo menos ao meu ver, pregam ideias fascistas, né? É o caso também lá nos Estados Unidos, com a Ku Klux Klan, enfim, né? Como é que está essa questão aí em África? Você sente que existe essa questão, né, da crise da democracia representativa, também uma questão que vem sendo debatida em África, os cientistas políticos, os estudiosos dessa área, como é que eles estão enxergando isso aí, ou é um fenômeno que ainda não chegou aí? Enfim, como é que está essa questão em África? Quando esse fenômeno não tenho muitos subsídios, porque quem estuda a política africana são os europeus e americanos. Os nativos africanos têm dificuldade, não sei se é questão de medo, porque têm dificuldade em estudar as questões inerentes à própria política africana. Então, sobre isso, nós não temos muita literatura que avance sobre essa crise da representatividade aqui no nosso contexto africano. Então, eu alongar estaria como é que chama? Como nós dizemos, seria um senso comum, porque não há estudos e não temos evidências concretas sobre essa questão no nosso contexto. Ainda, entre aspas, ainda estamos à espera dos estudiosos europeus e americanos, porque os nossos próprios estudiosos parecem ter medo, ter receio de estar esses pontos inerentes à política africana e sobre a representatividade. Yeah. E, Amade, para a gente encerrar aqui, você acredita que as eleições em África, elas devem ter um acompanhamento internacional, como vem ocorrendo nos últimos anos? E sim, eu acho que temos que ter sempre esse acompanhamento. Tem que ser sempre.
porque não há uma confiança entre os atores políticos africanos. Os atores políticos africanos internos não confiam um no outro. Bora da pessoa não confia no poder, vice-versa. Então, esse acompanhamento do Banco Internacional é muito importante porque vai atenuar a desconfiança, vai atenuar a própria violência e vai trazer uma certa credibilidade aos pleitos eleitorais aqui em África. Então, se nós não tivermos esse acompanhamento, o processo eleitoral em África pode estar minado ou à beira de um colapso, porque pode emergir para violências mais extremas, desconfianças mais extremas. Bem sabemos que desconfiança, descontentamento, frustração pode gerar mais conflitos, como nós temos aqui em Moçambique, por exemplo, agora, no exato momento, há conflitos a decorrer no nosso país, porque é uma fundamentalidade de um partido da oposição. Isso emergiu porque esse partido exige um lugar no processo governativo, reclama de pleitos eleitorais passados que não foram justos para o partido. Então, imaginemos que reclamam disso tendo acompanhamento internacional. E sem acompanhamento internacional seria muito pior. Porque quem negocia com esses frentes, esse processo, o acompanhamento internacional eu diria, é indispensável para os processos eleitorais aqui em África, porque são essa força que, de certa maneira, traz o mínimo de paz, o mínimo de credibilidade e o mínimo de confiança entre os atores políticos. Porque eu bem disse que eu participei nas eleições passadas, estava como membro da sociedade civil e vi em todos os meses de voto tinham organizações internacionais a controlar. Tinham lá espanhóis, uruguaios, argentinos, brasileiros, pessoas de vários cantos do mundo a controlar os processos eleitorais. Isso trouxe uma certa confiança para, como é que chama, para o próprio processo. Até me lembro, em uma das contagens, houve uma falha do voto, um dos membros do internacional pediu para repetir. Então, traz credibilidade. Então, resumindo e de um cômodo geral, mais uma vez, a comunidade internacional é indispensável para o sucesso eleitoral aqui em África. Sem eles, eu acho que os processos eleitorais em África podem ser uma espécie de banho de sangue, porque pode trazer violências e demais coisas não muito boas para a própria questão da paz e para a própria democracia em si mesmo. Amad, eu gostaria muito de agradecer pelo nosso encontro de hoje. Foi ótimo, foi muito produtivo. Eu acho que o nosso espectador vai ter essa mesma sensação do que eu. E eu já gostaria de te deixar aqui um convite para que você pudesse, num outro momento, pudesse explicar de modo mais detalhado como é que funciona a política do seu país, né? Ou seja, de Moçambique, né? A gente tem um vídeo apenas aí de Exatamente. Moçambique com Estou bastante aberto para isso. detalhes a Tá bem, respeito tá bem. disso. Estou aberto para isso. Qualquer dia estou aqui. Obrigado pelo convite. Ah, que ótimo. Bom, gente, então eu conversei hoje com o Amad Anza, ele que é cientista político, a gente conversou um pouco aqui sobre eleições nos países africanos, e a gente vai ter um próximo encontro com o Amad para conversar com ele a respeito da política moçambicana em si. A gente vai começar aqui com essa série de vídeos para mostrar um pouco as políticas locais dos países africanos. Amad, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? E até a próxima. Até. Obrigado.